Vou voltar aqui. Então, ele fala o seguinte, né? Que o fogo, ele separa, então, os metais. Então, quando a gente estiver numa situação na nossa vida, que a gente fala, nossa, meu, parece que eu tô jogada no fogo, parece que, né, eu tô agora numa situação difícil, complicada. A gente tem que lembrar que nesses momentos, se a gente for esperta, inteligente, sábia, que essas situações, seja que foi alguém que causou pra gente, que nem tudo é Deus que causa, viu, gente? Deus, ele não tenta ninguém. A tentação, ela vem do nosso próprio mau desejo, mas às vezes as provações, sim, Deus prova algumas coisas para ver se pode nos levar a níveis maiores de fé, de missão, de responsabilidade. Como é que eu vou aconselhar, por exemplo, alguém se eu sou a primeira a desesperar quando acontece alguma coisa na minha vida? Eu preciso ter na minha vida condições de experiências próprias para poder dizer para alguém com autoridade, olha, eu já passei por isso. Não que tudo que a gente for, às vezes, falar da palavra de Deus para alguém, a gente necessariamente vai ter passado. Mas não precisa ser o mesmo caso para a gente provar que a palavra é eficaz, que dá certo, que funciona, né? Por que Deus pega pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias? Por quê? Porque as pessoas passam a acreditar e começam a se colocar no lugar daquela pessoa. Poxa, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Se ela, né? Por isso que o testemunho, que é o testemunho, ele é tão poderoso, que as pessoas se espelham, se encorajam, né? A palavra de Deus fala muito, encoraje o seu irmão, né? Se você teve uma mudança no seu olhar, se você se converteu, né? Converta os seus irmãos, né? Encoraje, dê suporte. Por quê? Porque a gente tem que estar todo mundo assim meio que no mesmo barco. A gente precisa ajudar as pessoas. Fala que a mesma consolação que você recebeu, console. Né? A gente é amado, a gente ama porque a gente foi amado, a gente ajuda porque a gente foi ajudado. Né? É muito importante as experiências acontecerem com a gente. Vocês podem perceber, por exemplo, que existem situações que as pessoas, por exemplo, passam por uma coisa muito forte, alguém que perde um filho, alguém que tem uma doença, essa pessoa passa a criar ONGs para ajudar outras pessoas na mesma situação, porque a pessoa se compadece, ela quer, né, ajudar a tirar essas outras pessoas dessa situação, né? Porque a gente tem que usar as nossas experiências para ajudar o próximo, que fala amar a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Como é importante a gente olhar, né, para as pessoas e se preocupar e fazer com que, gente, eu passei a ser tão mais feliz quando eu comecei a olhar o meu próximo e dar para as necessidades deles a importância que eu daria na minha vida. Eu passei a ser menos egoísta, sabe? Eu passei a é como se você conseguisse ter maior empatia pela pessoa, né? Então, alguém, por exemplo, que vem e fala alguma coisa que aconteceu, eu não pude estar com você, eu não pude ir trabalhar, por exemplo, por causa de tal problema. Se a gente só olha para nossas necessidades, fala, pô, a pessoa não está me atendendo, né? Muitas vezes estou pagando para ter esse serviço, ou eu estou saindo prejudicada. Agora, se põe no lugar da pessoa, começa a olhar com os olhos dela. Você vai começar a ter compaixão. E se fosse comigo? E se fosse meu filho? E se fosse a minha situação? E aí você consegue ter mais humanidade. E Deus fala isso, Ele quer que a gente olhe a vida com os olhos dele. A gente, quando vai resolver alguma coisa, o que que Jesus faria? Né? Quais são as atitudes que eu preciso, como cristão, tomar? Né? E quanto mais o fogo depura o metal, mais puro ele fica, menos impurezas, menos coisas ruins a gente vai alimentando no nosso coração. Será que acabou? Ah, então é um processo. Aqui ficou um resuminho, depois eu vou passar para vocês. Se eu não conseguir passar a apresentação inteira, às vezes é pesado, eu passo como PDF de foto, JPG, sei lá, não sou muito boa de internet, mas eu sei que tem como. Então aqui ele fala a nossa parte no processo. A gente tem que dedicar a leitura da palavra, né? É importante a gente fazer a nossa parte. A gente precisa meditar nisso, ou seja, pensar sobre isso.
tirar o máximo de proveito daquele versículo. A palavra tem poder. Então, se eu leio lá, tudo posso naquilo que me fortalece. Tudo eu posso. Está dizendo que tudo. Não é assim, tudo. Se está alinhado com a vontade de Deus, e eu peço a Deus o poder, eu tenho o poder para isso. A palavra de Deus está dizendo, eu creio na palavra de Deus, eu decido acreditar, né? Peça a Deus que a palavra mude a sua forma de pensar. Eu tô com alguma coisa no meu coração, tô me sentindo angustiada, agoniada, ansiosa, temerosa, nervosa, né? Eu peço a Deus, Senhor, eu estou me sentindo assim. Ajuda com que a tua palavra mude o meu pensamento para isso mudar o meu sentimento. Quando o Antônio está preocupado, nervoso, com medo, não adianta eu virar para ele e falar assim, filho, não tenha medo. Não adianta eu tentar mudar ele no sentimento dele. Eu tenho que mudar o pensamento. Então eu falo assim para ele, filho, porque a palavra de Deus diz que a gente não precisa temer, que o Senhor está conosco o tempo todo. Uma vez ele falou assim para mim, mamãe, ora para não chover, aquelas tempestades que estava tendo. Eu falei, filho, não, vamos orar para você não ter medo. E não adianta eu falar assim, filho, não tenha medo, porque assim, ó, filho, você está num colégio seguro. Eu comecei a tentar fazer para ele entender que ele não precisava temer. Quando ele mudou o pensamento, aí chegou no final do dia, eu falei, e aí, filho, como que foi? Nossa, mamãe, todo mundo ficou com medo, eu não tive medo. Então, eu ensinei ele a enfrentar aquele momento. E isso a gente tem que fazer em todas as coisas, né? Quando eu era mais nova, eu acredito que eu tenha tido, né? Porque ninguém diagnosticou nada, aquele que é síndrome do pânico. Por quê? Porque meu pai tinha sido assaltado várias vezes na casa dele. A gente morava na Nova Campinas, não era condomínio. E toda vez parece que a gente ia sair, fazer alguma coisa, sempre tinha um caso de alguém que entrou em casa. Uma vez amarraram ele com elástico e tal. Então, assim, eu tinha muito medo de ser assaltada, né? Então, eu ia numa loja, se alguém olhasse para mim, eu achava que essa pessoa estava tramando de assaltar a gente. Isso foi criando em mim um desespero que eu entrava no carro, eu segurava a porta do carro, não tinha ninguém puxando, mas eu segurava a porta do carro porque, no meu pensamento, qualquer pessoa que estivesse olhando pra gente, eu achava que aquela pessoa ia estar tramando contra a gente. E o medo, gente, quanto mais a gente alimenta, mais ele rouba a nossa paz, né? Então, assim, naquela época não tinha como combater isso, eu não tinha o conhecimento da palavra. Hoje eu tenho. Então, se hoje eu começo a ter medo de acontecer alguma coisa com meu filho, medo de ele ter alguma coisa no meio da noite, como já aconteceu, de ele ter que tomar adrenalina, medo de qualquer coisa, eu lembro assim, a palavra de Deus diz, traga à tua mente aquilo que te traz esperança. Então, o Senhor é aquele que não dorme, que ele nos guarda, né? Eu, Senhor, no Senhor eu posso todas as coisas. Eu não fico pensando que ele vai ter os ataques. Por que que eu vou cobrir o meu pensamento de mim? Eu não fico assistindo reportagens de como a asma pode sufocar alguém, né? Eu não fico assistindo jornal de que as pessoas estão entrando e assaltando. Não que a gente tem que ficar alienada do mundo, gente. A gente pode saber das coisas, mas a gente pode escolher o que vai tomar conta do nosso pensamento. Porque o que adianta a gente falar bonito e ficar enchendo a nossa mente com lixo, né? Por exemplo, eu não gosto de escutar música. Tem muita música que me traz lembranças ruins, que me traz um sentimento, às vezes não é nem lembrança, só de ouvir a música, a letra já é tão de bode, coisa porque você se foi, porque é tristeza, que começa a te dar uma coisa igual assistir filme de tragédia. Você fica com aquele sentimento, tua mente não sabe que aquilo é uma música ou uma mentira ou um filme. Então eu prefiro não assistir, cada um é cada um, a minha sensibilidade é maior, eu prefiro assistir coisa que me edifica, eu prefiro assistir coisa que me traz alegria, eu prefiro encher o meu coração de boas notícias. Não é ficar alienada, é você fazer uma seleção daquilo que vai comprometer o teu pensar, o teu sentir e o teu agir, né? Convide o Espírito Santo a reinar na sua vida. Senhor, trata os meus pensamentos, passa um filtro nos meus sentimentos, né? Senhor, ajuda com que eu possa focar naquilo que me traz esperança. Eu não posso impedir um pensamento de chegar até mim, mas eu posso impedir ele de formar ninho na minha cabeça. Então, se eu estou com um pensamento que não se alinha à palavra de Deus, eu decido não pensar nele. Eu falo, não, eu não vou ficar pensando nisso. Eu me recuso a ficar pensando nisso. Né? A gente tem que ter autoridade sobre os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem para dominar sobre todas as coisas, não deixar que todas as coisas nos dominem, né?
Às vezes a gente escuta uma possibilidade de alguma coisa que pode dar errado, pronto. Já a gente já parece que já determina que aquilo vai acontecer. Quando deveria ser totalmente o contrário, né? Eu tenho que estar preparada para o pior, mas eu tenho que esperar sempre pelo melhor, né? Aceite as circunstâncias como parte do processo. Às vezes o processo vai ser de noite, às vezes o processo vai ser de inverno, às vezes o processo vai ser de seca. Mas se a sua árvore, as suas raízes estiverem junto ao ribeiro, você vai dar as folhas verdes no tempo certo. Faz parte a árvore secar para nascer depois degradê, né? Traga exemplos do dia a dia, né? Ao nosso coração. E entregue e confia, né? Eu adoro aquele versículo que fala, Salmos 37:5, ele diz assim, ó, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É um processo. Você entrega, você entregando, você confia, e o mais ele fará. Se você leva uma correspondência no correio e manda lá no Sedex, você fica voltando lá para ter certeza que o negócio foi? Você entregou, entregou. Está na mão de Deus. Ninguém é mais poderoso e mais onipotente, mais onisciente, mais onipresente do que o próprio Deus. Se a gente entrega o problema para ele e fala, Senhor, eu te entrego isso, a gente fica se preocupando, é dizer a ele, eu não confio em você, você não é confiável. Né? E o inimigo quer trazer isso para o nosso coração. Ai, mas será? Ai, mas isso aqui? Ah, mas isso não sei o que lá. Não, Senhor, eu entreguei. E agora eu não tenho mais nada que eu possa fazer, porque eu não sou capaz. Tem coisas na minha vida, tem problemas tão gigantes na minha vida, que graças a Deus que Deus pede para a gente entregar para Ele. Porque se eu fosse segurar para mim, eu não estava aqui falando para ninguém. Né? A gente tem que entregar, confiar, e Ele vai fazer. Ok, queridas? Deixa eu ver, a gente tem alguns minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou parar de gravar. Peraí. Como é que faz isso? Não. Primeiro eu vou tirar aqui a apresentação. Vocês viram como eu sou boa de tecnologia, né? Sou ótima, mas ó, o Espírito Santo diz que ele nos ensina todas as coisas. Então ele vai ensinar